O mundo de Devilman gira em torno de demônios. Demônios que existem há milênios, mas a grande maioria das pessoas não os percebem. Eles podem possuir humanos ou se disfarçar como eles. A história começa quando alguns humanos descobrem a presença dos demônios, e assim a espécie humana tenta obviamente lidar com isso. Quando nós assistimos ao primeiro episódio de Devilman, a impressão inicial é quase de um anime clássico de terror sobrenatural. Mas logo percebemos que ele está falando de algo muito mais profundo. Porque, no fundo, não é só uma história sobre demônios contra humanos, mas como nós lidamos com um mundo que parece a cada dia mais violento, mais indiferente e até mais cruel. E é aí que entra essa ideia que eu quero conversar com vocês hoje. Será que para combater o sistema nós precisamos nos tornar parte dele? No primeiro episódio, somos apresentados ao Akira, esse garoto extremamente sensível, quase frágil. Ele é tímido, ele é ingênuo, ele é o tipo de pessoa que claramente não se encaixa na lógica dura da sociedade. Já o Ryo, o seu amigo, ele é praticamente o oposto. Ele é racional, ele é frio, ele parece sempre saber o que está fazendo. Enquanto Akira representa essa pureza, essa vulnerabilidade humana, Ryo já surge como alguém que compreendeu, ou pelo menos acredita ter compreendido, a brutalidade do mundo. E é com Ryo que aparece aquela frase icônica que define não só o episódio, mas toda a discussão. Para derrotar um demônio, você precisa se tornar um. É um raciocínio brutal, mas que carrega uma lógica quase inevitável dentro daquele universo. Porque, no fundo, o que ele está dizendo é: se você tentar enfrentar o mal sendo apenas bom, sendo puro, você vai ser esmagado. É preciso encarnar a própria lógica daquilo que você combate. E é aí que vem a questão. O Akira aceita. Ele não entende tudo naquele momento, mas ele aceita e acaba se fundindo com Amon, aquele poderoso demônio. Ele se torna aquilo que chamamos de Devilman, um ser que é humano e demônio ao mesmo tempo. E o interessante disso tudo é que o anime não mostra isso como uma vitória clara, como se ele estivesse se tornando um super-herói, mas, pelo contrário, é uma transformação dolorosa, violenta, que já deixa a gente em dúvida. Será que aquilo é realmente um ganho ou uma perda irreparável da inocência dele? Agora pensa nessa cena e traz para o nosso mundo, ok? O que o Ryo diz pode ser traduzido da seguinte forma: para enfrentar o sistema, você precisa entrar nele, falar a língua dele, agir como ele, certo? É um dilema que nós vivemos hoje em dia em diferentes áreas da nossa vida. Se você quer combater, por exemplo, a lógica brutal do mercado, muitas vezes você precisa se adaptar a ela, vestir o terno, aprender as regras do jogo. E é isso. Se você quer lutar contra políticos corruptos, talvez você precise entrar na política e negociar como eles. E é quase como se o mundo dissesse: você só vai sobreviver aqui se você se contaminar com aquilo que existe de mais podre. E aí entra a beleza trágica desse primeiro episódio de Devilman. Porque Akira é colocado justamente nesse dilema: continuar sendo frágil, puro e provavelmente morrer, ou se transformar em algo que ele nem reconhece para tentar sobreviver. É como se o anime já nos perguntasse de cara: vale a pena perder a nossa humanidade para tentar salvar alguma coisa? Quando o Ryo fala aquilo sobre ser um demônio para derrotar um demônio, eu não consigo deixar de pensar em Dante e na Divina Comédia.
Na jornada dele pelo inferno e pelo purgatório, o que vemos é exatamente a necessidade de entrar em contato com o horror, com o pecado, com aquilo que é sujo, para poder compreender o humano em sua totalidade. Então Dante não se salva sem antes atravessar o inferno. E há um paralelo fortíssimo com o que acontece aqui. Akira precisa descer ao próprio inferno, se fundir com o mal para talvez encontrar um caminho de salvação. E se a gente olhar para o nosso tempo, dá até um calafrio de pensar que isso faz muito sentido. Nós vivemos em um mundo em que, de certa forma, nos pressiona a aceitar a lógica do demônio. Redes sociais, por exemplo. Então, você quer ser ouvido? Tudo bem. Você precisa apenas aprender a gritar mais alto. Precisa se adaptar à lógica do algoritmo que valoriza choque, escândalo, polêmica. É quase como se fosse um pacto. A pureza, a vulnerabilidade, muitas vezes não tem espaço. Mas o anime também deixa uma dúvida. Será que isso é realmente necessário ou é apenas uma armadilha? Por que Ryo apresenta isso como uma verdade absoluta? Mas se a gente olhar com cuidado, dá para perceber que existe manipulação ali. Talvez seja apenas o jeito dele de justificar algo que ele já queria fazer. Então, quando a gente traz isso para o mundo de hoje, fica essa questão: até que ponto vale se tornar parte do sistema ou do mal para combatê-lo? Será que, neste processo, a gente não acaba virando exatamente aquilo que odiamos? Esse é o dilema de Akira e de todos nós. Viver como um humano frágil em um mundo de demônios, ou abrir mão da nossa própria fragilidade e entrar no jogo deles. A grande questão é que, no momento em que aceitamos esse tipo de pacto, algo dentro de nós já começa a morrer. Eu terminei o primeiro episódio pensando: o mundo é mais perigoso do que aparenta. A vida de Akira nunca mais será a mesma. Ryo, talvez de forma meio fria e calculista, acabou manipulando Akira para essa transformação. E é isso que me fascinou nesse primeiro episódio. E como ele consegue, já de início, levantar uma pergunta tão poderosa e tão atual. Então, eu iniciei assistindo esse anime como uma recomendação de vocês. E eu tô muito empolgada para assistir o resto. E eu espero que seja bem legal e que eu consiga tirar diversos ensinamentos dele para gravar mais vídeos aqui. Obrigada!